Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Antônio Florencio, sou professor de Química, mas não apenas professor de Química, eu sou um grande apaixonado pela Química. Eu olho a Química como sendo uma ciência fundamental para a construção de uma sociedade melhor. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu considero que os livros são a ferramenta principal que nós temos para o aprendizado. Então, nada melhor do que ler bons livros, e principalmente livros que falem bem daquela determinada área, para você mudar um pouco o seu ponto de vista. Esse livro aqui eu gosto demais, O Sonho de Mendeleev. Você quer saber como que a química surgiu, como que foi sua evolução ao longo dos anos, como foi sua transformação? Então leia esse livro, O Sonho de Mendeleev, que é fantástico. Um outro livro que eu queria indicar para vocês, Os Botões de Napoleão. Se você tiver alguma dúvida de que a química é importante, de que a química tem um papel fundamental para a nossa sociedade, se você tem alguma dúvida nesse respeito, veja esse livro. O título é bem interessante, Os Botões de Napoleão, 17 moléculas que mudaram a história. E realmente, nós temos moléculas que guiaram o rumo da história. Outro livro é o Tio Tungstênio. Quem escreveu ele foi o Oliver Sacks. Ele tenta contar como foi a infância dele, né? Como que a química estava presente na sua vida. Só que ele viveu, algumas décadas atrás, ele tinha acesso a reagentes com bastante facilidade, ele ia na farmácia, comprava alguns reagentes químicos. Ele tenta descrever como que a química foi muito importante para a vida dele. Bom, além dele, eu tenho esse daqui, A Colher que Desaparece. Eu acho que vocês devem conhecer a tabela periódica. Agora, você sabia que por trás de cada elemento químico tem uma história? E é uma história bem interessante. Algumas histórias mitológicas, outras histórias sangrentas até, outros que envolvem um certo romantismo. Sobre cada elemento químico existe uma história bem interessante. E é essa a proposta do A Colher que Desaparece. Ele trabalha praticamente todos os elementos químicos, se não todos, um grande grupo desses elementos, mostrando como foram descobertos, suas aplicações e principalmente algumas histórias interessantes por trás dele. O outro, o último, mas não menos importante, esse daqui, O Mesmo e o Não Mesmo. Ele foi escrito pelo Howard Hoffman. Howard Hoffman foi um prêmio Nobel de Química. Então estamos falando com não apenas um pesquisador, não apenas um cientista, mas alguém que teve seu trabalho mundialmente reconhecido com o principal prêmio que nós temos na área da ciência. E nesse livro, ele tenta mostrar como a química é impactante para a sociedade, como que a química é importante, em uma linguagem bem legal. Para um cara que é um prêmio Nobel, pesquisador, ele usa uma linguagem fantástica para que todo mundo entenda. Mas de repente você não gosta muito de livros, né? Não é exatamente a forma que você curte mais de aprendizado. Bom, hoje nós temos inúmeras outras ferramentas. Uma delas são, por exemplo, vídeos no YouTube, canais no YouTube. Por exemplo, eu tenho um canal chamado Universidade da Química. E aí, meio que puxando a brasa para minha sardinha, eu gostaria de convidá-los para dar uma olhada lá. Você vai encontrar vídeos de tudo quanto é tipo, de várias áreas dentro da química. Por exemplo, desde nerdices, né? Desde comentários sobre animes, comentários sobre séries, comentários sobre filmes, indo até aulas formais de graduação em Química, comentários sobre artigos, comentários sobre notícias. Surgiu uma determinada notícia que envolve um pouco de química. Como um tempo atrás, por exemplo, tivemos a explosão no Líbano. Bom, vai ter um vídeo lá comentando, explicando como que aquilo funcionou do ponto de vista químico. Então, ficaria imensamente feliz se você desse um pulo lá na Universidade da Química. Só que nós temos inúmeros outros canais que nós podemos aprender química. Ainda com essa pegada, por exemplo, de uma química mais formal, você pode ir no canal da Univesp, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Ali você tem acesso a inúmeras aulas de química, aulas formais, aulas de graduação. Você não precisa, por exemplo, fazer um vestibular ou Enem, entrar num curso de graduação em química para ter acesso a esse conhecimento. Não, você consegue ter acesso a esse conhecimento de casa. Se você gosta um pouco ali de experimentos, né, se você quer ver explosão, aliás, né, qualquer aluno de química gosta mesmo de ver explosão. Então eu vou recomendar dois canais. Ambos são de fora, né? O conteúdo está em inglês, só que você consegue captar bastante do próprio experimento em si, né? Do observar a transformação. Então eu recomendo o canal do NioRed, onde você vai ver vários experimentos, vídeos curtos na sua maioria. O foco ali
é a apresentação visual. Então, mesmo estando em inglês, e se você não conseguir compreender muito bem, a percepção do que está acontecendo é bem válida. Agora, se você quiser ver alguns experimentos em português, eu vou indicar um canal que é bem conhecido, que é o Manual do Mundo. Muito provavelmente você já deve ter visto. A produção do Manual do Mundo é fantástica. Nós temos ali não apenas vídeos de química, na verdade é um canal bem aberto, um canal de divulgação de ciência, mas nós temos vários experimentos produzidos com muito carinho, em uma linguagem bem acessível. Bom, além de vídeos, além de livros, nós temos outras mídias, temos outras formas de comunicação. Vamos ver alguns sites onde você pode aprender um pouco de química. Um que eu gosto bastante é o site oficial do Prêmio Nobel, o nobelprize.org, porque ali a gente consegue ver quais foram os cientistas que foram laureados com o prêmio, nós conseguimos saber um pouco de sua história, de sua biografia, e principalmente a gente consegue ver também a sua pesquisa. Então a gente consegue entender quais foram as pesquisas mais relevantes na área da química, e isso já há décadas. Então você tem acesso ali a todos os laureados. Os mais recentes têm a produção, a forma escrita, né, da sua pesquisa em um conteúdo mais científico, mais denso, mas também tem um conteúdo voltado para a população, né, para o público mais leigo, vamos colocar assim, não necessariamente alguém que é da área de química. Quer saber um pouco de pesquisa científica? Veja o site da revista FAPESP. Lá você consegue ver o que é produzido com recursos aqui no Brasil, né, com financiamento brasileiro. Obviamente, ele é aberto, temos pesquisas em várias áreas, mas temos também pesquisa na área de química. Se você gosta, por exemplo, de infográficos, né, você quer aprender ali com uma imagem, com uma representação gráfica. Eu gosto bastante de infográficos. O melhor site para infográficos é o Compodecam. Ele está em inglês, só que a comunicação é por imagem, né, pelo próprio infográfico. Então, praticamente qualquer novidade, qualquer notícia, qualquer coisa relevante já aparece na forma de um infográfico. A gente consegue aprender muito olhando os infográficos desse site. Ele tem também a descrição, né, em texto. E, de novo, está em inglês, mas se você estiver utilizando o tradutor do Google, por exemplo, pedir para traduzir a página, você consegue ler sem problema nenhum. Bom, ainda como indicação de sites, vamos falar um pouco sobre um excelente simulador de química que nós temos, que é o trabalho do PHET, P-H-E-T. Lá nós temos inúmeras simulações, inclusive simulações de química. Aqueles experimentos que a gente comenta, por exemplo, na aula de química, a gente consegue fazer simulação lá. O experimento de Rutherford, ver o que é um gás ideal, enfim, é excelente para o aprendizado de química. Bom, além dessas mídias, nós temos várias produções também. Acredito que você já tenha ouvido falar da fantástica série Breaking Bad. Ali, bom, nós temos um excelente mau exemplo, o protagonista, entretanto, podemos aprender muita química. Vemos reações, vemos discussões, vemos como que a química pode estar realmente presente em alguns segmentos da sociedade. Breaking Bad é uma série fantástica. Dr. Stone é um anime também muito legal. Você aprende muita química, física, ciência de uma forma geral, com o Senko. Vale muito a pena ver esse anime se você gosta de ciência. Um livro recente também, bem legal para se aprender química, é o Radioatividade. É uma cinebiografia de Marie Curie. Ali nós não temos tantos experimentos, mas ali nós vemos um pouco da vida dessa mulher que é um ícone, inclusive seus defeitos. Ela é bem humanizada. Isso é bacana para vermos que o cientista não está acima do bem e do mal. E temos inúmeros cientistas que contribuíram para a divulgação científica, que contribuíram para a química. Eu tenho algumas inspirações no meu trabalho como divulgador científico. Uma delas, e talvez eu digo que a principal, é a do Marcelo Gleiser. O Marcelo Gleiser, ele nem é um químico, ele é um físico, porém eu considero ele como sendo um dos pioneiros na divulgação científica. Além do Marcelo Gleiser, tem inúmeras outras referências, por exemplo, o professor Henrique Thoma, ele é professor aposentado da USP, autor de inúmeros livros na área de química inorgânica, nanotecnologia. Outro professor também que eu aprendi muito com o trabalho dele foi o professor Oswaldo Alves. O professor Oswaldo Alves também tem inúmeras pesquisas na área de tecnologia, nanotecnologia, química inorgânica. Outra pessoa também que eu me espelho bastante no trabalho é o Sun Kim. O Sun Kim, ele é um jornalista, porém é um grande divulgador científico. Inclusive, A Colher que Desaparece foi escrito por ele. Não apenas esse livro, temos inúmeros outros livros também produzidos por ele. E aí, talvez a quinta pessoa que eu gostaria de indicar para vocês, conhecer um pouco mais do trabalho, é o grande Oliver Sacks. Ele faleceu em 2015, foi o que escreveu o Tio Tungstênio, mas ele não escreveu apenas esse livro. Como eu falei, ele foi um grande neurocientista, então ele tem uma produção
produção acadêmica enorme e livros de divulgação científica também muito bons, indo além da química. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que com essas indicações vocês comecem a ver a química por outros olhos, né? Olhem a química de uma forma mais, talvez até mesmo apaixonada, como eu olho.